Olá, seja muito bem-vindo. Como é bom me conectar com você no dia de hoje, para um tempo muito especial em que juntos vamos meditar na palavra de Deus. Estamos em uma semana muito importante para o cristianismo, uma semana muito importante para você que é um seguidor de Jesus. E aqui na Rescue Church Miami tivemos atividades durante toda a semana. Foi uma semana maravilhosa. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração e eu já quero aproveitar e deixar um convite para você e para a sua família. Amanhã, domingo, dia 20 de abril, teremos o nosso culto especial de Páscoa aqui na Rescue Church. Em português, as celebrações serão às 11 horas da manhã e às 7 horas da noite. Você e a sua família são os nossos convidados. Também quero aproveitar e fazer um pedido para você. Aproveite esse momento e compartilhe esse vídeo com pessoas que são especiais para você. Certamente dessa maneira você será uma bênção na vida delas. Como eu disse, no dia de hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero orar por você antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Obrigado pelo privilégio que temos de nos conectarmos no dia de hoje, para ouvirmos a tua palavra e sermos mais uma vez alimentados pelo pão divino que vem do céu, Senhor, que é a tua palavra para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção, pedimos, Senhor, a sua presença, Pai, enquanto nós estamos meditando na tua santa palavra. Oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bom, entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, existe um intervalo de tempo que, por diversas vezes, passa de maneira despercebida para muitas pessoas. E que intervalo de tempo é esse? É o sábado que nós conhecemos como o sábado do silêncio. E quando falamos sobre silêncio, eu acredito que essa expressão, essa palavra silêncio, é uma expressão um tanto quanto desafiadora, um elemento desafiador para os nossos dias. Um elemento desafiador em meio à agitação do nosso dia a dia, a agitação da vida moderna, o barulho das redes sociais, enfim, a constante pressa que parece nos pressionar todos os dias. E silêncio parece algo distante das nossas vidas. Eu não sei você, mas a minha vida normalmente é muito agitada. E eu confesso para você que silêncio é uma palavra, é um elemento um tanto quanto desafiador. Mas o que me chama a atenção é que no fim de semana da morte de Jesus, o sábado, o dia de hoje, foi justamente um dia de silêncio. Um dia onde a ausência de grandes movimentações, a ausência de grandes ruídos, a ausência de grandes esforços, foi o interlúdio divino entre as lágrimas de choro que foram derramadas na sexta-feira e as lágrimas de alegria que escorreram pelos rostos dos discípulos no domingo. Eu quero ler com você hoje um trecho da palavra de Deus que está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 23, nós leremos entre os versos 55 e 56. E diz assim a palavra do Senhor: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Esse texto nos mostra uma realidade muito desafiadora. Ele registra um dos dias mais difíceis na vida das pessoas aqui envolvidas. Um dia trágico, um dia de tragédia mesmo. Afinal, Jesus está morto. Os discípulos veem o seu corpo sendo sepultado e as mulheres citadas aqui no texto acompanham tudo o que está acontecendo e em seguida retornam para casa. Você pode imaginar o caminho de volta para casa dessas pessoas? Certamente, esse caminho foi um caminho tomado pela angústia, um caminho tomado pela dor, um caminho tomado pelo sofrimento.
para aquelas mulheres, para os discípulos, para todos aqueles que haviam depositado a sua esperança em Jesus. Imagina, o silêncio naquele momento era um silêncio não apenas exterior, mas principalmente um silêncio interior, um silêncio pesado, um silêncio que nós podemos chamar de um silêncio escuro. Você consegue imaginar, por exemplo, Pedro voltando para casa, encarando o vazio da culpa, após negar o mestre não apenas uma, não duas, mas 3 vezes. Você consegue imaginar o discípulo João tentando consolar Maria em meio àquele momento de profunda dor? Os demais discípulos que seguiram Jesus, que acompanharam seus ensinamentos, que foram marcados pela esperança de uma restauração de Israel, imagina eles dispersos, lidando com a frustração, lidando com o medo, lidando com o luto. Esses discípulos estavam esmagados pela dor, completamente confusos quanto ao futuro e, acima de tudo, estavam mergulhados em um grande silêncio. E o que me chama a atenção é que, diante desse cenário, diante desse cenário de luto, de dor, de sofrimento, a palavra de Deus diz que, em obediência ao mandamento, descansaram no sábado. Depois de um dia complicadíssimo, um dia de muitas dores, eles simplesmente, em obediência ao mandamento, descansaram no sábado. Você pode se perguntar, mas como descansar em meio à dor? Como descansar em meio ao sofrimento? Como aquietar a sua alma quando tudo parece perdido? Essa era a realidade desses homens e dessas mulheres que voltaram para casa e, seguindo ao mandamento, descansaram em meio a toda essa circunstância de dor, sofrimento, desilusão. A palavra descanso, usada aqui nesse trecho da palavra de Deus, carrega um sentido de cessar o trabalho, interromper os esforços e confiar que Deus está operando mesmo quando não parece. Um tanto quanto difícil, um tanto quanto desafiador, um tanto quanto, posso te dizer, complicado. Mas esses homens e essas mulheres voltaram para casa para descansar. E eu posso ver com clareza que esse descanso sabático, que talvez eles não conseguissem nem entender muito bem ou processar tudo o que estava acontecendo ali naquele momento, aquele descanso sabático, esse descanso sabático foi um ato de fé. E sabe por quê? Existem momentos em que descansar é obedecer mesmo sem entender. Guarde isso no seu coração. Existem momentos em que descansar significa obedecer, mesmo sem você entender o que está acontecendo. Esses homens e mulheres seguiram ao mandamento, obedeceram ao mandamento, por mais que eles não conseguissem entender uma razão para descansar, ou para cessar o trabalho, ou para estar em paz diante de toda aquele nevoeiro, aquela tempestade que eles estavam enfrentando. E sabe por quê? Isso é precioso. Sabe por quê? Quando você decide descansar e obedecer, mesmo sem entender, você está dando passos de fé. Porque todo mandamento de Deus, e aqui eles estavam seguindo um mandamento, todo mandamento de Deus visa manter seu povo perto da sua vontade, ainda que em silêncio. Os mandamentos do Senhor sempre são um caminho para que você e eu nos aproximemos dele. Quer você e eu entendamos, quer a gente não entenda o que está acontecendo, por que estamos passando pelo que estamos passando, mas ainda assim, quando decidimos obedecer, estamos dando um passo de fé, sabendo que a obediência nos levará para o centro da vontade de Deus. Esses homens, essas mulheres voltam para casa na sexta-feira, terminam de organizar algumas coisas e descansam em seguida. Descansam no sábado seguindo o mandamento. O dia do descanso, o dia do cessar do trabalho, o dia de confiar
em Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que certamente, enquanto os discípulos estavam tomados por um caos interior, dominados pelo luto, dominados pelo medo, dominados pela frustração, Deus, ao contrário, permanecia em perfeita paz. Ah, meu irmão, como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Mesmo que os discípulos estavam em um grande caos interior, ainda assim Deus permanecia em paz. Porque o silêncio de Deus no sábado não era um descaso diante do sofrimento dos seus discípulos, mas o silêncio de Deus no sábado era simplesmente uma declaração do seu domínio soberano sobre todas as circunstâncias, sobre aquela situação. E o mesmo mandamento que levava os discípulos a descansar era vivido em sua plenitude por Jesus Cristo ali no túmulo. Jesus estava descansando, Jesus estava em paz. No sábado do silêncio, Jesus estava em paz. Naquele silêncio sepulcral do sábado, Jesus não estava indiferente aos seus discípulos, não estava indiferente ao sofrimento, às dores daqueles que o seguiam, não, mas ele estava descansando. Um descanso cheio de propósito, um descanso tomado pela soberania de Deus em meio a toda e qualquer circunstância. Porque enquanto Jesus estava descansando no túmulo, ele estava ali cumprindo as profecias que foram proclamadas pelos profetas ao longo dos séculos. Jesus estava obedecendo ao mandamento do repouso sabático e, acima de tudo, Jesus estava revelando a sua soberania sobre tudo o que abalava os céus e a terra naquele fim de semana um tanto quanto sombrio. Jesus estava em paz. Jesus estava em paz. Não porque ele estava ignorando as angústias dos seus discípulos, mas porque Jesus estava governando. Ele governava sobre cada detalhe da história, sobre cada situação que estava acontecendo ali, em sua perfeita e grande soberania. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus estava descansando. O sábado do silêncio é, portanto, uma poderosa imagem, queridos, da obra consumada de Jesus. Assim como Deus descansou após a criação do mundo, Cristo descansou após consumar a redenção da humanidade na cruz. Logo, o silêncio de Cristo no sábado não era uma ausência de ação, mas era uma prova de que tudo já estava feito. Jesus pôde repousar e os seus discípulos também foram chamados a isso. O descanso sabático, portanto, se torna um chamado à confiança, mesmo quando não entendemos. Existem momentos que a gente não entende o que está acontecendo, mas ainda assim, nesses momentos em que você não entende o que está acontecendo, você é convidado a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. O sábado do silêncio nos traz grandes lições. E eu quero compartilhar alguns ensinamentos com você no dia de hoje. E o primeiro ensinamento é o seguinte: não fuja das suas dores. Aprenda a descansar nelas. O silêncio de Deus não é um sinal de abandono. Guarde isso. Não é um sinal de abandono, mas é um sinal de que Ele está operando em uma dimensão que a gente ainda não consegue enxergar. E você pode me perguntar, mas como eu conecto isso? Como que eu não vou fugir das minhas dores? É fato que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos enfrentando alguma dor profunda, alguma angústia que preenche a nossa vida, que transborda no nosso coração, é natural que a gente queira fugir da realidade. E você pode tentar isso buscando entretenimento ou
consumindo algum tipo de substância, ou simplesmente se aventurando em alguma experiência. Mas não fuja das suas dores. Aprenda a descansar nelas. O fato de você estar enfrentando uma dor não quer dizer que Deus te abandonou, não. Deus continua enxergando a sua situação. Existem momentos em que a gente não consegue ver Deus agindo, mas Ele está agindo em uma dimensão que vai além daquilo que você e eu conseguimos enxergar. Deus está agindo em uma dimensão que vai além que eu e você conseguimos perceber, mas ainda assim não quer dizer que Ele não está agindo. Ele está agindo. O sábado nos ensina que há um descanso, é necessário um descanso em meio à dor. E esse lugar de descanso se chama confiança. É um lugar de confiança em que você sabe que mesmo você não tendo todas as respostas, mesmo você não tendo respostas imediatas, ainda assim não quer dizer que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Deus jamais te abandonará. Você que tem caminhado no centro da vontade dEle, por mais que você esteja em sofrimento, Deus jamais te abandonará. Não fuja das suas dores, aprenda a descansar nelas, através da sua confiança de que Deus está no controle e no domínio de todas as coisas. O segundo ensinamento é que a dor, quando você enfrenta situações difíceis, a dor é legítima, mas a dor tem prazo de validade. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas alegra o meu coração. A dor é legítima. Aqueles discípulos estavam sentindo dor, aqueles discípulos estavam angustiados, aqueles discípulos estavam sofrendo, isso é legítimo, mas a dor tem prazo de validade. A angústia daquele sábado era real, a angústia daquele sábado era profunda, a angústia daquele sábado era esmagadora. Mas a angústia daquele sábado não era eterna, porque o sábado não durou para sempre. O domingo chegou e com ele chegou a vida que venceu a morte. Toda dor tem prazo de validade, por isso a palavra de Deus nos instrui e nos ensina dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma declaração de que todo sofrimento um dia cessará. Talvez o sofrimento que você está enfrentando dura mais do que o que você gostaria de passar, dura mais do que o que você gostaria de viver, mas ainda assim, não quer dizer que esse sofrimento será eterno. Toda dor, para aqueles que decidem viver no centro da vontade de Deus, seguindo a Cristo, toda dor tem prazo de validade. Toda dor um dia cessará. O terceiro ensinamento para nós no dia de hoje é que por mais urgente que pareça a sua causa, você precisa confiar no tempo de Deus. Quando estamos passando por dores, queremos amenizar, queremos resolver as nossas dores o quanto antes. E você já parou para pensar, olhando para esse texto, que Jesus não ressuscita na sexta? Ele poderia, mas não ressuscita na sexta. Jesus não ressuscita no sábado. Ele poderia, mas não ressuscita no sábado. Jesus ressuscita apenas no tempo exato determinado pelo Pai. Jesus não se atrasou. Jesus não se antecipou. Jesus agiu com precisão, uma precisão cirúrgica no tempo de Deus, para que aquilo que Deus estabeleceu fosse cumprido em sua plenitude. É por essa razão que, por mais que nesse momento talvez você esteja angustiado, querendo solução para os seus problemas, confie em Deus. Lembre-se, Ele não está atrasado. Por mais que você não consiga ver Deus agindo, por mais que pareça que as coisas não vão acontecer, por mais que pareça que o seu milagre não chegará, ainda assim, confie no tempo perfeito de Deus. Deus que não se atrasa, Deus que não se antecipa, Deus que em vários momentos pode ficar em silêncio diante das circunstâncias, mas o silêncio de Deus nunca é o fim
fim da história, é apenas o intervalo entre o lamento e a alegria, apenas o intervalo entre o sofrimento e o milagre. Por mais urgente que pareça a sua causa, meu irmão, confie em Deus. Nesse sábado, o sábado do silêncio, que você não se desespere com a ausência de respostas. Talvez você está esperando uma resposta de Deus para algo que está apertando o seu coração, e essa resposta parece que não chega. Não se desespere, não se desespere. Deus não precisa dar respostas no seu tempo, para que Ele demonstre que está presente. Quando você confia em Deus e na presença, no domínio, no governo soberano dele, você descansa, mesmo quando o seu coração está apertado. O céu pode parecer estar em silêncio, mas lembre-se, o trono de Deus nunca esteve vazio. Mesmo quando os nossos sentidos não percebem, Deus ainda assim permanece soberano, ainda assim permanece fiel, ainda assim permanece atento a cada detalhe da história, inclusive da sua história. Por isso lembre-se, o descanso sabático não é um abandono de Deus, mas uma pausa sagrada. É o intervalo entre o caos e a glória do Senhor, entre a dor e a revelação de Deus. É o tempo onde a fé aprende a confiar, não nos sinais, mas no caráter de Deus. Não dependa de sinais para crer, confie no caráter de quem Deus é. Quem Deus é? Deus soberano, Deus poderoso, Deus que está no governo de todas as coisas. Por isso hoje, meu irmão, que você aprenda a repousar nesse silêncio santo, o silêncio de um Deus que continua agindo mesmo quando você não ouve a voz dele. Que a inquietação do seu coração dê lugar à confiança em Deus. Que o medo que te consome se transforme em uma esperança serena que traz paz para o seu coração. E que no dia de hoje o seu coração encontre descanso em Jesus, aquele que está em paz, porque tem tudo sob controle. O silêncio de Deus nunca é vazio, mas Ele carrega o peso da eternidade. E no dia de hoje, sábado, o sábado do silêncio, eu quero te dizer, confie em Deus, descanse no Senhor. Por mais que o seu coração esteja apertado, por mais que você esteja em sofrimento, por mais que você esteja numa circunstância que você jamais quis passar, circunstância essa que parece que está roubando a sua esperança do futuro, que está te deixando desnorteado diante da realidade. Ainda assim, no dia de hoje, confie em Deus. Descanse, descanse. Esse é um mandamento do Senhor. Descanse, confie nele. Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, fidelidade e presença. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado constante com cada um de nós. De fato, Senhor, o Senhor nunca está ausente, o Senhor está presente. E talvez existam pessoas que estão me assistindo nesse momento, que estão angustiadas com as notícias que receberam. Talvez o coração deles esteja tão duro, tão dolorido, carregando uma angústia tão profunda, assim como estava dos discípulos, Pai, após aquela sexta-feira terrível. Mas que hoje, Pai, os teus filhos decidam descansar confiando no Senhor. Um Deus que está presente, um Deus que não se atrasa, um Deus que não se antecipa, um Deus que tem um tempo perfeito para que tudo seja cumprido. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que essa palavra encontre espaço no seu coração. E eu quero te lembrar, você que está aqui em Miami, amanhã nós temos o nosso domingo de Páscoa. Cultos às 11 horas da manhã e às 7 horas da noite. Eu quero deixar um convite especial para você. Na verdade, esse convite é mais um encorajamento. Eu te encorajo a convidar pessoas
para virem para essa casa de oração no dia de amanhã. Certamente será um dia de salvação, um dia onde Jesus será glorificado, celebraremos a vida do nosso Senhor e Salvador e também proclamaremos para as pessoas que estarão aqui a obra maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você tem um dia maravilhoso. Se essa mensagem edificou você, aproveita e compartilha com pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas. E nos vemos amanhã. Rescue Church, onde o amor está em primeiro lugar.